Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre as ações na Câmara Federal da deputada Luísa Canziani, ela que é a parlamentar mais nova da Câmara, cumprindo o seu primeiro mandato. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Obrigada pela gentileza, Diego, uma alegria estar com vocês. Bom, primeiro perguntar para você essa experiência, você, entre todos os parlamentares, né, da Câmara, entre deputados e deputadas, você é a mais nova, tem 23 anos agora, Luísa? Como é que tem sido essa experiência para você de primeiro mandato, você que é filha do Alex Canziani, que durante mais de 30 anos foi deputado também lá na Câmara? Olha, dizer que é um desafio muito grande, né? Algo muito simbólico você estar na Câmara dos Deputados, estar na vida pública, representar as pessoas, representar a cidade de Londrina. Nós, então, acabamos sendo eleitas a mais jovem dessa legislatura e, aliado a isso, eu presido uma comissão hoje, né? E nunca ninguém tão jovem presidiu uma comissão. Então, é algo que, de fato, carrega muito simbolismo, mas, na minha visão, um dos desafios do nosso mandato também é mostrar que uma jovem, com uma equipe competente, com ações inovadoras, com muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, é plenamente capaz de fazer um mandato de excelência, de fazer um mandato que, de fato, represente as pessoas. Agora, o que chama a atenção é que você se lançou na política justamente para um cargo de deputado federal, né? O teu pai foi vereador. E o trâmite, normalmente, é esse, né? A pessoa primeiro se candidata a vereador, depois a deputado, prefeito, se for o caso. Por que você já tentou direto uma vaga na Câmara Federal, Luísa? Primeiro é importante a gente ressaltar uma questão que a vida pública sempre fez parte da minha vida, né? Eu cresci participando do processo político partidário, processos eleitorais, então desde muito cedo eu acabei vivenciando a prática política e acabei gostando, acabei me apaixonando pela política e sonhando um dia então me candidatar. Inclusive, na última eleição para vereadora, eu estava com uma campanha bem encaminhada a vereadora. Eu queria sair a vereadora. Essa última de 2016? De 2016, certo. Exatamente. Mas por uma conjuntura, inclusive política da chapa partidária e, além disso, por uma questão pessoal também, no sentido de terminar de me formar, de me preparar, me dedicar mais aos estudos para que eu tivesse maior preparo para enfrentar esse desafio. Então, acabei segurando a minha candidatura e, posteriormente, então, na última eleição, acabamos nos candidatando. E fui eleita com mais de 90 mil votos, né, também dando continuidade ao trabalho do deputado Alex Canziani, que eu tenho muito orgulho de dizer. Muitas vezes as pessoas acabam criticando essa questão, né, de pais e filhos, mas eu sempre digo, quem não sonha em seguir os passos do pai, quando a trajetória é limpa de ação e de resultado. Então eu tenho muito orgulho da trajetória do meu pai. Claro, nós somos pessoas diferentes, somos de gerações diferentes, temos muitas vezes visões em termos de pautas e projetos, visões diferentes, mas é claro que de alguma maneira a gente quer continuar assim o legado que ele tem criado pela educação, pela cidade de Londrina e pelo estado do Paraná ao longo desses anos. E é importante que haja uma renovação, né, Luísa, nos quadros, na política, nas lideranças, mas não só em questão da idade, mas também a mentalidade, né? Porque tem muito jovem também na política com práticas bem Inovação de práticas, bem antigas. Exatamente. Né? Eu acho que a gente vive um momento diferenciado em termos de política brasileira, né? A gente vê as pessoas se interessando cada vez mais pela atividade política, até pela questão também da comunicação. As redes sociais aproximam o eleitor, né, com um candidato, com um agente político. Além disso, nós temos vários movimentos de renovação suprapartidários, inclusive, que eu faço parte do Renova, faço parte da RAPS, que são movimentos que unem jovens de diferentes linhas ideológicas para que a gente pense as reais pautas importantes para o país, pensar no crescimento econômico e na redução das desigualdades sociais. Bom, você mencionou uma comissão da qual você preside, né, que é a Comissão de Políticas Públicas para as Mulheres. Qual é o objetivo dessa comissão? O que de fato ela já tem feito para promover essa inserção, essa política mesmo, na prática, a política seja implantada, voltada aí para as mulheres, Luísa? Olha, primeiro dizer que nós temos poucas comissões permanentes lá na Câmara, né? Nós não temos nem 30 comissões permanentes que analisam temas específicos. E a Comissão da Mulher foi a comissão que foi recentemente criada, né? Uma das mais novas comissões lá da Câmara dos Deputados. E ela versa justamente a respeito das pautas de interesse das mulheres, da saúde, da segurança, enfim, todas as pautas relacionadas às mulheres, às famílias e às crianças. E nós, quando tivemos
o privilégio de assumir a presidência dessa comissão, a gente quis fazer um pouco diferente, sabe, Diego? Porque é claro que é muito importante a gente falar de feminicídio, de violência contra a mulher, de saúde das mulheres, né? Esses temas são centrais e jamais poderão sair de debate. Ocorre que a gente resolveu fazer uma proposta um pouco diferente no sentido de que fizemos um planejamento estratégico. Foi a primeira vez na história que uma comissão lá da Câmara dos Deputados fez um planejamento estratégico para pensar no trabalho que seria realizado ao longo do ano. Então nós fizemos esse planejamento e trouxemos um debate um pouco diferente para a comissão, qual seja, falar de empreendedorismo feminino, até porque as mulheres mais independentes financeiramente ficam, inclusive, menos suscetíveis a sofrerem violência. Falar de educação das mulheres, porque as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, mas quando a gente pega, por exemplo, a área da tecnologia da informação e da comunicação, o número de mulheres ainda é muito reduzido. Então, inserir as mulheres nessas diferentes áreas, até para acompanhar as demandas mundiais. E também falar da participação das mulheres na política. Então, a gente escolheu esses 3 eixos para priorizar na comissão e tem sido realmente um debate diferenciado, um debate que vai de encontro com as tendências, como eu disse, do mundo, as tendências do mercado de trabalho. Aliás, representatividade baixa das mulheres na própria Câmara, de 513 parlamentares, são quantos? São só 77 mulheres, né? Nós tivemos um aumento significativo nessa legislatura. Na legislatura passada eram 10% de mulheres, nessa legislatura 15%, mas é muito pouco, né? Diante do contexto de que nós mulheres somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, nós somos mais escolarizados do que os homens, a gente merece uma representação maior lá na casa. Até porque mais mulheres na Câmara dos Deputados, mais mulheres na política, sem dúvida alguma, enriquecem o debate. Vários estudos já demonstraram que mais mulheres significa menos corrupção e mais atenção à saúde e à educação. Então, sem dúvida alguma, com mais mulheres lá na casa, a gente vai conseguir enriquecer o debate, trazer uma visão diferenciada para discutir determinados temas legislativos e, consequentemente, aprimorar da melhor maneira possível as políticas públicas. Tá certo. Bom, lembrando que aqui na Câmara também, municipal, a representatividade feminina é muito baixa, né? Apenas uma vereadora na atual legislatura, na anterior eram 3. Deputada, das suas frentes de atuação é a questão da educação, né? Inclusive discutindo já a nova Base Nacional Comum Curricular. Explique para os nossos telespectadores o que se trata disso e a importância, né, de se discutir uma nova BNCC. Olha, primeiro dizer que a aprovação da BNCC, a sanção da Base Nacional Comum Curricular foi uma conquista histórica para o nosso país. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, ela vai estabelecer diretrizes no sentido de estabelecer o que os nossos alunos devem aprender em cada etapa de ensino, independente da sua condição social, independente da sua localidade. Então, hoje, os pais, os alunos, os professores, enfim, todo mundo vai ter a clareza do que os nossos alunos deverão aprender. E a gente não tinha isso no nosso país, a gente não tinha uma direção em termos de disciplinas, em termos de foco de aprendizagem. Através da base, nós teremos isso. E a base, eu tenho dito que ela é a grande espinha dorsal para a educação brasileira, na minha visão. Por quê? Porque a base vai impactar na questão das avaliações, a base vai impactar na formação inicial e continuada de professores, a base vai impactar nos livros didáticos. Então, a base foi, sem dúvida alguma, uma conquista histórica e nós tivemos a aprovação da base para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, nós estamos agora em processo de implementação. Inclusive, foi aprovado no Conselho Nacional de Educação as diretrizes para a base do ensino médio e agora nós precisaremos também implementar a BNCC para o ensino médio adequada, é claro, também ao novo ensino médio. Mas estamos nesse processo. Em termos de ensino fundamental, todos os estados elaboraram os seus currículos, né? E nós, então, estamos, inclusive, fiscalizando essa questão na comissão externa, que nós temos uma comissão externa lá na Câmara dos Deputados que analisa todas as ações do Ministério da Educação e nós coordenamos a questão da implementação da BNCC. Inclusive, trouxemos um relatório no sentido de dizer o seguinte: sim, o MEC entende e prioriza a BNCC, mas a nossa visão falta uma governança no sentido de o MEC ser o grande indutor dessa política, né? Fazer com que estados e municípios possam fomentar cada vez mais essa prática. E é importante que haja essa fiscalização no MEC, né, deputada, porque nós temos visto no atual governo uma ingerência excessiva, inclusive misturando aí questão educacional com ideológico, que é muito preocupante, né?
Pois é, a gente acredita que nós já temos problemas e desafios demais em termos de educação, e principalmente educação básica. Quando a gente pega que 55% dos alunos de até 8 anos nesse país são analfabetos, não sabem ler nem escrever, né? Isso é um crime. A cada 100 jovens que entram no ensino médio, só 59 jovens terminam o ensino médio. Nós temos que discutir a questão do ensino superior, a sustentabilidade financeira das nossas universidades. Então, nós temos vários desafios e perspectivas em termos de educação. Temos que discutir o novo Fundeb, que vai acabar em 2020, e a gente está com esse debate lá na Câmara e nós ainda não temos uma posição clara do Ministério da Educação. Temos que discutir a questão da formação inicial e continuada de professores, alfabetização, primeira infância, que é o período dos 0 aos 6 anos, período fundamental no desenvolvimento humano, Sistema Nacional de Educação, regime de colaboração, enfim, são tantos desafios e a gente não pode deixar que o debate político e ideológico contamine os problemas reais da nossa educação. Antigamente, o desafio era, precisamos colocar os alunos na escola. E nós tivemos essa conquista, os alunos estão na escola. E agora, qual é o grande desafio? O desafio da aprendizagem. Esse é o grande desafio da educação brasileira. Os nossos alunos não conseguem aprender sequer o português e a matemática. Então, a gente precisa focar os nossos esforços, fazer um grande pacto para que os nossos alunos aprendam. E o MEC precisa focar na questão da aprendizagem. Inclusive, o presidente Bolsonaro tem ressaltado muito essa questão, que para ele o foco deve ser as crianças, o foco deve ser a questão da alfabetização. Então, na nossa visão, há sim um quadro técnico em muitas partes do Ministério da Educação, a gente muito qualificada no MEC, mas o debate político e ideológico tem que ser secundário na medida em que nós temos tantos desafios em termos de educação. Como é que você vê a questão do ensino integral, que é uma discussão que também tem sido feita, né? Fundamental. Quando a gente pega os países mais desenvolvidos, né, a maioria dos países né, entende, inclusive trabalha para que o ensino integral seja implementado. É fundamental para que a gente consiga deixar o aluno na escola aprendendo, trazendo outras disciplinas também, trazendo a questão de atividades físicas, né, dando suporte com reforços, por exemplo, para que os alunos consigam acompanhar da melhor maneira possível o que estão aprendendo em sala de aula. O ensino integral deve também ser um foco em termos de políticas para o MEC. Bom, agora em relação a pautas importantes da Câmara, depois da aprovação da reforma da Previdência, se fala muito na reforma tributária e também a discussão da PEC da segunda instância, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou, né, que haja o cumprimento de todas as instâncias até a pessoa ser condenada. Qual é a sua visão sobre esses projetos? Reforma da tributária e essa questão da PEC da segunda instância, deputada? Pois é, superado o tema da reforma da Previdência, a gente acompanha outros temas importantes como a reforma tributária, o novo Pacto Federativo, também a reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes, inclusive, já demonstrou uma versão, né, e nós estamos lá na Câmara dos Deputados discutindo essas propostas. Na minha visão, falta um pouco de agilidade, até porque a gente precisa também de uma visão um pouco mais clara do governo do que se pretende em termos de reforma tributária, por exemplo, né, mas a gente acredita que a gente consiga, no primeiro semestre do ano que vem, superar esse tema da reforma tributária. Né, a questão da prisão em segunda instância é um tema central, as pessoas clamam por uma resposta em relação a essa discussão. Infelizmente, esse tema foi contaminado pela prisão, pela soltura do nosso ex-presidente Lula, né? Então, houve uma contaminação muito grande em termos de discussão por parte do caso do ex-presidente Lula. A minha visão é no sentido de que sou sim favorável à prisão de segunda instância, a gente acredita que esse tema deve ser superado lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, nós tivemos a aprovação da PEC 410 lá na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, uma margem bem grande de votos. Passada a aprovação na CCJ, agora nós iremos discutir na Comissão Especial essa PEC. Passada a Comissão Especial, aprovado o relatório na Comissão Especial, essa matéria vai ao plenário, mas a gente entende que há um clima por parte dos parlamentares, há uma comoção no sentido da gente aprovar sim essa proposta, né, que vai garantir, sem dúvida alguma, que a gente consiga combater a impunidade no nosso país. Mas também fica mais para frente, para o próximo ano, talvez primeiro semestre também ou não? Pode ser que no próximo ano esse tema consiga ser superado, né? Nós estamos no fim do ano, a gente ainda tem que aprovar a LDO, nós temos algumas pautas importantes ainda para esse resto de ano, mas a gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem esse tema também possa ser superado. Tá certo.
Eu conversei com a deputada federal Luísa Canziani, ela que é a parlamentar mais jovem da Câmara Federal. Deputado, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigada a você, Diego. Uma alegria. É muito bom estar com a Folha de Londrina, né? Esse portal, esse jornal, enfim, que dissemina informação de maneira tão célere, de maneira tão responsável para a nossa população, dando informação, dando, enfim, a melhor cobertura possível de todos os acontecimentos, não só de Londrina, não só do Paraná, não só de Brasília, mas também do mundo, não é isso? Isso aí. Em tempos de fake news e de censura à imprensa, é um trabalho cada vez mais desafiador, né? Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!